A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu sou o pastor Edcleiton Melo, aqui da Igreja do Ministério Anjos de Cristo, e nós vamos estar falando sobre uma palavra poderosa, uma palavra de Deus, um alerta da igreja para o povo de Deus nesses últimos tempos. A pergunta que todos estão fazendo: Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo? Aleluias, glórias a Deus. Muitos são as discussões, meus amados, sobre a vinda de Jesus Cristo. É sempre um assunto polêmico e atual, desde a antiguidade até nos tempos de hoje. E muitas vezes, para a grande maioria das pessoas, um tema obscuro e desconhecido, meus amados. Uns creem na sua vinda, mas não sabem como se dará. E outros perderam o temor e já não acreditam mais em nada. É assim os dias atuais, meus amados. A grande maioria permanece indiferente, fria ao Evangelho de Cristo. Permanece alheio às pregações, permanece alheio ao Evangelho, meus amados. Aleluias. Nos últimos dias, disse Pedro, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde meninos ouviram falar e hoje são adultos e ainda ele não veio. Ah, meus amados, aleluias, glórias a Deus. Um dia vem após o outro e todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. E zombam dizendo: isso é conversa dos crentes. Dando de ombros, saem sem dar a menor importância ao que nós estamos falando, ao que a palavra de Deus está dizendo, meus amados. Quando vamos evangelizar alguém, eles viram as costas para nós, viram as costas para a palavra de Deus. Não tem temor algum à palavra do Senhor. Aleluias. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, e ainda alguns têm por tardia, mas o Senhor é convosco. Deus continua a esperar que você se arrependa e se converta. E é por isso que nós estamos aqui orando da parte de Cristo, para que vos reconcilieis com Deus. Porque vivo eu, diz o Senhor Jeová. Aleluias. Ele não está morto, meus amados, como para muitos. Muitos creem que o Senhor Jesus está morto, mas ele vivo jaz. Ele vivo estás no reino dos céus, de prontidão para buscar o seu povo. Aleluias. Diz a palavra de Deus ali em Ezequiel 33:11, aleluias, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta para o caminho e viva. Aleluias, glórias a Deus. Não tendo em conta os tempos de ignorância, meus amados, Deus anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham a ser tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Porque isto é bom, meus amados, e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas todos vivem aí com seus olhos cobertos pela mão do maligno, cobertos pela hipocrisia. Jesus disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ouvir a voz de Cristo é ter um encontro com a verdade, pois a palavra de Deus diz lá em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias. E então as dúvidas serão dissipadas, meus amados.
As amarras que te prendem serão desfeitas e as cadeias da escuridão serão despedaçadas pelo poder divino de Deus. Aleluias. Reinará em sua vida a luz que é Jesus Cristo, e Ele mesmo que o tem te diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Se você está parado na obra, meu amado, é hora de você levantar do banco, porque Jesus te chama, Jesus te fará pescador de almas. Aleluias. Jesus te convocou às missões e de pregar o evangelho. Aleluias. Deus criou o homem para ser a sua glória. Aleluias. Para ser a coroa de toda a criação, e fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Tentaram criar coisas, tentaram inventar coisas e assim se corromperam, se desviaram do caminho do Senhor, se desviaram dos mandamentos sagrados, aleluias, estão se corrompendo mundo afora pelo pecado enganoso do diabo, aleluias. No início a glória de Deus vestiu o homem, que gozava de plena comunhão com o seu Criador. Foi assim, meus amados, e isso antes que a terrível serpente destilasse o veneno que intoxicaria o homem até a sua alma, causando o seu tropeço e a sua queda. Aleluias. A serpente enganosa está solta nos dias de hoje, meus amados, tentando tragar quem possa, tentando enganar quem possa. Aleluias. Acautelei-vos e vigiai, e orai para que ela não vos engane, meus amados. Como um filho rebelde que deixa a casa do pai, o homem chegou para Deus e disse: já sou maior de idade e vacinado, dono do meu nariz, e faço da minha vida o que eu quero. E virando as costas para Deus, tomou a sua própria estrada. Há caminhos que ao homem parece ser bom, meus amados, mas seu fim são caminhos de morte. Provérbios 14:12. Aleluias. Muitos têm virado as costas para a palavra de Deus nesses últimos dias, e não vê o caminho obscuro à sua frente, não vê que o Senhor quer os conduzir a águas tranquilas, que o Senhor tem um caminho bom e pleno para ele, mas ele quer se desviar, ele quer ir caminhar pelo obscuro, ele quer caminhar por cima do muro, e não sabe que o muro pertence a Satanás, meus amados. Aleluias. É assim a vida do homem hoje em dia, sendo rebelde à palavra do Senhor. O homem ignorou o seu Criador, rejeitou a sua face e, corrompendo-se no seu caminho, se atolou na lama do pecado. Vazio de Deus, andou desgarrado e errante como uma ovelha que não tem pastor. Aleluias. Meu Senhor do céu, aleluias, glórias a Deus, Tu és tremendo, Senhor. E Deus contemplou o homem caído, perdido, e chamou de volta através de Cristo. Foi Jesus Cristo que veio lá do reino dos céus para apagar os seus pecados, meus amados. Aleluias. Na verdade não foi Deus quem se afastou do homem, mas o homem que se afastou de Deus. Aleluia. Mas ele não se esqueceu do homem, não. Ele ama o pecador, mas aborrece, ele abomina o pecado. Por isso amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. É o Senhor Jesus Cristo que deixou a sua glória, a presença do Pai e dos anjos, e se esvaziando de si mesmo, ele fez-se semelhante aos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz verdadeira veio ao mundo para iluminar os que andam assentados nas trevas e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Foi Ele que tirou você do lamaçal onde você andava. Foi Ele que te resgatou das garras da morte. Foi Jesus Cristo que te trouxe a vida novamente. E glorifique ao Senhor, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluias.
Ele veio dar a vida, Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos, meus amados. Mas nós vemos muitos se perdendo, nós vemos muito ignorando, aleluias, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado, aleluia, o preço que foi pago por eles. Aleluias, eles dão as costas para Jesus. Eita, glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus amado. Como diz a palavra de Deus lá em Mateus 20, 28, que Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos e com preço de sangue firmar uma nova aliança, tornando-se o único mediador entre Deus e os homens. Aleluias. Glória a Deus. Pelo seu sangue, meus amados, que foi derramado lá no Gólgota, o Senhor abriu a porta da graça, trazendo salvação a todos nós. Aleluias. Trazendo a salvação ao homem pecaminoso. Verdadeiramente Deus encarnou-se em Cristo para que o seu próprio corpo pudesse levar a cruz, pudesse levar as penalidades, pudesse levar o crime, pudesse levar os pecados, todos sujeitos ali nas suas costas. E você ainda dá as costas para este Senhor, para este Deus que tanto fez, aleluias, que carregou as nossas dores sobre si. Foi Ele que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e pagou ali o castigo que nos trouxe a paz. Aleluias, glórias a Deus. É terrível, meus amados, ver o filho desprezando o pai de tal maneira absurda, como nós vemos nos dias de hoje. Aleluias. Ninguém vê, meus amados, que ele foi tão oprimido. Aleluias. Mas ali ele não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca para dizer que desistia. Ao invés disso, meus amados, ele derramou seu sangue puro e disse: perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Aleluias, glórias a Deus. Precisamos saber, meus amados, da vida daquele homem, o tanto quanto ele sofreu. Ele nasceu numa estrebaria e cresceu trabalhando numa carpintaria. Um homem de dores, experimentado nos trabalhos, em meio à extrema pobreza, para dar o direito de habitar em meio às riquezas dos seus atos e palmilhar as ruas douradas da Nova Jerusalém. Eita, glória a Deus, aleluia. Agora você aí, meus amados, tem uma chance de caminhar nas ruas de ouro, e você aí vive ao desprezo, vive desprezado, vive aí aos tormentos de Satanás, e você não quer segurar a mão do amado Mestre, que te chama a caminhar nestas ruas de ouro, que te dá esta oportunidade de conhecer o Pai, que te dá esta oportunidade maravilhosa de conhecer a Deus, de morar, aleluias, ali nos átrios do Senhor, aleluia. Assim como faz com Ele, meus amados, assim como você está fazendo com Ele agora, meu filho, minha filha, aleluias, Ele também foi rejeitado pelos homens, para nos fazer aceitáveis a Deus. Ele fatigou em viagens trabalhosas, para nos dar o repouso no seio, aleluias, em seu seio. Glórias, amados, glórias a Deus. Ali Ele foi vestido de um manto de vergonha, num ato da sua crucificação, para nos vestir com o mais puro linho da justiça, meus amados, aleluia. Foi coroado com uma coroa de espinhos, para que pudesse usar uma coroa de glória. Ele foi desamparado na cruz, para nos colocar sob os constantes cuidados do Pai. Morreu na cruz do Calvário, para nos fazer participantes da vida eterna. Aleluia. Foi Ele, meus amados, que desceu às regiões mais profundas do abismo, no inferno, para nos dar o direito de subirmos e morarmos nos mais altos dos montes, nas moradas do Altíssimo Deus. Aleluias.
temos que dar glórias a este Deus tremendo, aleluias. Cristo morreu por todos nós, para que nós vivêssemos, e não para que vivam para si mesmo, como muitos têm feito, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Vivam para Ele, meus amados, vivam para Jesus. Cristo morreu por nossos pecados e, segundo a palavra de Deus, para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E não como muitos pastores e não como muitos crentes têm feito. A obra com desmazelo, a obra de Deus tem sido feita ali de forma errada, aleluias. A palavra de Deus tem sido pregada de forma errada e a doutrina tem sido deixada de lado para ser mostrado ali, apresentado um teatro, uma mentira. É uma vergonha o que nós temos vistos por aí, meus amados, aleluia. Glórias a Deus. Santo é o teu nome. Mas os cristãos, meus amados, os escolhidos, os eleitos, como diz a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 3:15, aleluia. Como diz a palavra de Deus em Apocalipse 5:9 também, esse povo se encontra separado para Cristo e aguarda com Ele a expectativa da vinda do Senhor. E a igreja do Deus Todo-Poderoso é a noiva de Cristo, é a coluna, é a firmeza da verdade. Então devemos começar a pregar a verdade, meus amados. Devemos começar a tirar a venda dos olhos destes nossos irmãos, para que eles vejam a graça, a pureza de Deus Todo-Poderoso. Aleluias. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Ele voltará sem dúvida para buscar a sua igreja, um povo adquirido, uma nação santa, a quem se referiu Pedro em sua primeira epístola. Disse em 1 Pedro 2:24, elevou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. As pessoas costumam frequentarem as igrejas, meus amados, nesses últimos dias, mas às vezes não param para perguntar por quê. Por que tantas igrejas das demais variadas denominações? Por que tantas religiões? Hoje em dia vemos muitas igrejas por aí, muitas religiões, muitas doutrinas, muitos costumes diferentes. Mas sabemos, meu Deus, sabemos, meus amados, só há um único Deus, só há um único caminho para chegar ao céu e para chegar até Deus. E este caminho é Jesus Cristo. A igreja, aleluias, meus amados irmãos, para quem não sabe ainda, em grego quer dizer chamado, ou convocado, ou reunido. Literalmente quer dizer os chamados para fora. Mas para fora de quê? Você pode perguntar. E a resposta que eu lhe dou, meus amados, é chamado para fora do mundo. Deus te chama para fora deste mundo e venha para a casa do Pai. É isso que significa igreja, meus amados. Glórias a Deus. Você é chamado para fora do mundo, para fora das garras de Satanás. Em Romanos, capítulo 1, no verso 1, está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, é separado para o evangelho de Deus. E no verso 6 ainda ele acrescenta: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. E na verdade, meus amados, cada ser humano recebe o chamado de Deus para a salvação. Quando alguém atende pela fé a este chamado, vinde a mim, diz a palavra de Deus, é logo tirado para fora deste mundo de pecado, é separado para Cristo, para fazer parte da igreja, da única e verdadeira poderosa igreja do Senhor. Quem faz isto não é o homem, e sim o Espírito Santo de Deus. Aleluias.
Desde o momento em que você aceita Jesus Cristo e confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador, você passa a estar fora do mundo. E você não é mais deste mundo. Aleluia, como diz a palavra do Senhor lá em João 15:19. Disse Jesus: mas estrangeiros e peregrinos na terra. E em Hebreus 11:13, quem ainda está no mundo fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ainda está em trevas e por conseguinte separado de Deus. Se você está em trevas, meus amados, se você está no mundo, você está separado do amor de Deus. Mas se você está dentro da casa do Senhor, se você está nos caminhos de Deus, aleluias, ninguém pode te separar do amor de Cristo, aleluia. Ninguém pode te separar da verdade, meus amados. Você é eleito, você é ungido e separado, escolhido dele, meus amados. Escolhido, separado para vencer. Eu digo para você, meus amados, existe uma só igreja, um só povo de Deus. E o Senhor conhece aqueles que são dele. E em 2 Timóteo diz: esta é constituída por crentes de todos os tempos e lugares, unidos a Deus pela salvação e alcançado em seu Filho Jesus. Remidos em Cristo, foram feitos novas criaturas mediante de um novo nascimento. Aleluias. Esta igreja, meus amados, está sendo preparada e adornada pelo Espírito Santo de Deus para ser apresentada a Ele como igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível, como diz a palavra de Deus. E não estas igrejas onde nós vemos os santos de barro, os santos do paoco, estas imagens demoníacas sendo adoradas como se fosse o verdadeiro Deus. Aleluias. São coisas com mácula, são coisas com rugas, são coisas errantes, são coisas abomináveis. Nós temos contemplado nos últimos dias dentro das igrejas. A igreja, meus amados, é como uma noiva fiel que aguarda o seu noivo e ainda está virgem, não está corrompida por este mundo, por este engano, por estas profecias de falsos profetas que nós vemos por aí, profetadas do diabo, coisas insanas, meus amados, aleluias. A igreja fiel, separada por Deus, aleluias, espera com paciência o amado Jesus Cristo. E apesar, meus amados, da distância, ela é a igreja que tem a marca da promessa, uma promessa de que Jesus vai voltar para buscá-la, para então casarmos com Jesus e vivermos reunidos para todo sempre na eternidade da alegria. Glórias a Deus, aleluia. Mas vemos por aí, meus amados, as ovelhas desgarradas no mundo. É para esses que devemos voltar a palavra de Deus, é para esses que devemos voltar os nossos olhos nestes últimos tempos. Vemos aí que mediante a tantos convites que o mundo oferece, as pessoas não saem da falsidade. Elas vivem se prostituindo pelo mundo, vivem conversando com Satanás, vivem de braços dados com a corrupção, com a maldade, com a ignorância, com a hipocrisia, com a violência. Devemos dobrar os nossos joelhos, meus amados, e usarmos a nossa fé para orar, para interceder por estes, porque só assim Jesus e a sua glória podem alcançar e remir estes pecadores, remir estas vidas que estão perdidas, estão sendo levadas por caminhos obscuros, levadas pelo inimigo. É o amor, meus amados, é o amor que preserva, aleluias. Aquele que tem
os pensamentos, aleluias, voltados para Jesus, que guarda os mandamentos de Cristo. É esse quem Ele ama. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz em João 14, 21, e viveremos para Ele e faremos nele morada. Existe somente uma igreja fiel, é a noiva de Cristo, a qual será revelada no dia do arrebatamento. Glórias a Deus. Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 11, 2. Existe só uma religião, não é como muitos têm pregado por aí, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. A única igreja, a única palavra que liberta e que transforma é Jesus Cristo, é a de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Por causa do pecado, meus amados, a comunhão que o homem tinha com Deus foi quebrada. Há muito tempo foi quebrada. Jesus Cristo veio ao mundo então com um propósito de buscar a salvação que se havia perdido. Ele veio resgatar a humanidade e conduzi-la à vontade de Deus, religando a criatura ao Criador. É esse o papel de Jesus Cristo nas nossas vidas, meus amados. Aleluia. Ele veio para te resgatar, meu amado. Você que está ouvindo esta palavra, Jesus Cristo veio por você. Ele veio ao mundo para te dar a salvação, a libertação, a vida eterna. Ele veio para te dar o amor que você não tem herdado de seus pais. Ele veio para te dar o abraço, o carinho, o respeito e gratidão que você não tem ganhado dos outros, dos estranhos, da sua própria família, meus amados. Mas Ele veio para te amar como nunca ninguém te amou. Aleluias. Observe as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo tu ainda pecador, meu amado, Ele morreu por ti e derramou seu sangue puro para te salvar. Aleluias. Se você se reconciliar com Deus, você escapará da ira do Senhor e será livrado da morte, diz a palavra de Deus lá em Romanos 5, 8 e 10. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em Cristo somos justificados, nele fomos reconciliados com Deus. Fora de Cristo, meu amado, não há religião, não há igreja, não há santo que possa te libertar, que possa te dar a salvação. Ele é a própria religião, Ele é a palavra verdadeira, Ele é a videira verdadeira, como diz em João 15, 1, onde a verdade e a igreja está enxertada. Glórias a Deus. Mas as pessoas costumam dizer que em todas as religiões levam Deus. Alguém disse-me certa vez que com os aros de uma bicicleta convergiam todos para um único eixo, igualmente, não importando a religião, todos levariam a Deus, todos os caminhos levariam a Deus. Mas esse não é um raciocínio lógico, meus amados. Glórias a Deus. Cristo estabeleceu que somente há um caminho, e o homem não tem buscado este caminho. Ao invés de buscar este caminho, eles têm buscado atalhos e têm se perdido pelo caminho. Glórias a Deus. Eu não estou aqui para discutir religião. Fica com a tua que eu fico com a minha. Quantas vezes, quem sabe, você disse isso para alguém? No final das contas, iremos todos para o céu. Mas só quem sabe pensa assim, está fazendo as contas erradas.
Porque Jesus afirmou categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho que leva a Deus, meus amados. Glórias a Deus, glórias, aleluias. Quem não está nele já se encontra desorientado, já se encontra perdido, fora do caminho, pois ele é a verdade. Quem não está nele não está na verdade, está no erro, na mentira, no engano de Satanás. Ele é a vida eterna, e quem não está nele está morto, espiritualmente já está morto, e está em seus delitos e pecados. Aleluia. Há pessoas que creem no seu Deus e lhe prestam culto da forma que querem e como bem entendem. Submetem a Deus a seus próprios caprichos, seus próprios conceitos. Porém, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, meus amados, aleluia. E importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade, diz a palavra santa de Deus. Não podemos estar mentindo, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai fundo, ele descobre a mentira. Aleluia. Hoje vemos por aí, são diferentes correntes filosóficas e doutrinárias que buscam Deus de diferentes formas. E em várias denominações existem divergentes doutrinas, costumes. Um verdadeiro cabo de guerra. E isso tem provocado dúvidas na cabeça daqueles que ainda não são cristãos. Na cabeça daqueles que querem ingressar em alguma igreja. Uma igreja ali da sua cidade, do seu local. Mas aí vem a pergunta: em qual delas? Já que são tantas. A resposta está na palavra de Deus, meus amados. A Bíblia Sagrada continua sendo, sempre será a única regra de fé prática para o cristão. O mundo anda sem Deus, sem paz e sem esperança. Jesus já disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. O mundo está em trevas e jaz o maligno. As pessoas correm de um lado para o outro, tentando ali fugir da escuridão, em busca de agarrar algo. Mas observe, quando entramos em casa de noite e procuramos o interruptor para acender a luz, o escuro às vezes traz medo, um receio, uma insegurança. A quem possa estar dentro da casa, na escuridão, um bandido, quem sabe? Quantas vezes te passou pela cabeça isto? Quando de repente há um corte de energia, a primeira reação que temos é sair da casa em busca de uma vela ou chegar à luz. Às vezes estamos na escuridão e tropeçamos dentro de casa. Aleluia. Esbarramos e andamos com dificuldade. Mas na luz não, meu amado. Na luz tudo se vê, tudo se torna tão claro. A Bíblia é assim. A Bíblia é a luz do mundo. O exemplo do que estamos a tratar aqui. O Evangelho é a glória de Cristo. A Bíblia é o seu interruptor, meus amados. Aleluia. Que traz luz para a sua alma. É a luz, é o Senhor Jesus. Mas muito tem desprezado a luz, não dando ouvidos a esta palavra. Mas quem não crer no unigênito Filho de Deus, está trazendo sobre si as trevas, está trazendo sobre si a condenação. E se não se arrepender, sofrerá o juízo final. Porque a condenação é esta, meus amados. A luz veio ao mundo, mas os homens têm amado mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras são más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas que em prática a verdade venha para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. O Senhor Jesus Cristo advertiu que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, diz a palavra de Deus em Mateus 7:21. Eis a fórmula, análise e veja, qual é a igreja que está fazendo a vontade de Deus? A vontade de Deus é que andemos conforme a sua palavra, porque Deus não nos chamou para imundícia deste mundo, não nos chamou para ficarmos aí no pecado da homossexualidade, no pecado da inveja, no pecado da corrupção, do engano, mas Ele nos chamou para sermos santificados. Aleluia. Jesus colocou a sua igreja no mundo para que o mundo fosse influenciado por ela. Mas vemos aí que o diabo tem se esforçado em colocar o mundo dentro das igrejas. Honraram-me com os seus lábios, diz a palavra, disse Jesus, mas o seu coração está longe de mim, Mateus 15:8. Vemos as igrejas corrompidas por Satanás, fazem bailes dentro da igreja, fazem festas juninas dentro da igreja, pregam a palavra de Deus vestido de bota e chapéu dentro da igreja, não respeitando o Senhor Jesus, não respeitando o Espírito Santo de Deus. Que igreja é esta? Aleluias. Vemos as igrejas vendendo milagre, vendendo carnê do milagre, já colocando preço na oferta que o cristão vai dar, que o irmãozinho vai dar, o que ele pode dar. Colocam ali, estipulam ali o valor de uma oferta, R$100, R$1.000. Estão fazendo leilão dentro da igreja. É o diabo, meus amados. É o diabo, é Satanás te enganando. Meu amigo, meu irmão, o melhor a fazer, eu digo com toda sinceridade, é procurar uma igreja evangélica, aonde a palavra de Deus é pregada e ensinada no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus, aonde a Bíblia Sagrada é a única regra de fé, e o Senhor Jesus Cristo amado é a única salvação, é o único meio, aleluias, onde Ele é o centro de tudo, e em tudo que se faz dentro da igreja, aleluias, é feito através do Espírito Santo de Deus e não pela carne. Se você encontrar essa igreja, congregue ali com a sua família, aleluias, glórias a Deus. Muitos, meus amados, têm colocado os grandes templos, aonde está acontecendo aqueles grandes eventos, aonde está ali uma manifestação de gente, aonde tem gente famosa cantando ou pregando, ali está Deus, mas não é verdade, meus amados. Ali está a idolatria, ali está o dinheiro, ali está a roubalheira, o engano de Satanás. Eu não quero aqui citar igrejas, eu não quero aqui dizer que em todas as igrejas acontece isso, não. Existem muitas igrejas grandes por aí, com enormes templos, onde a palavra de Deus é pregada com excelência. Mas o que eu quero frisar aqui, meus amados, não corra atrás de homem, não corra atrás de adorar homem, não corra atrás de fama, de sucesso. Vá atrás de Jesus, vá atrás da humildade, aonde as igrejas estão pregando a palavra de Deus ali, com fé, com excelência, com exatidão dentro da palavra de Deus, aleluia. Estão respeitando a doutrina santa do Senhor, aleluia.
perseverando na doutrina, em comunhão, ao partir o pão, ao tomar do vinho, dobrando os joelhos em oração, aleluia. Irmãos ali, com fé nos púlpitos, orando, congregando, sem estar demasiando, sem estar fazendo ali as suas picuinhas, sem estar ali após terminar o culto naquela roda de escarnecedores. Glórias a Deus. Assim tem feito o ministério, meus amados, o ministério onde eu fundei, onde eu sou o pastor, onde nós levamos a pessoa a se aproximar mais de Deus, a conhecer a verdade. É assim que é pregado em minha igreja, meus amados. E eu espero, pastor, eu digo para você, pastor de igreja, pregue a sã doutrina do Senhor, doa quem doer, mas pregue a verdade. Não se esconda atrás da mentira, não se esconda atrás do dinheiro, aleluia, porque o Cordeiro Santo vem, meus amados. O dia santo está chegando do arrebatamento da igreja. Não se engane, os diversos caminhos não conduzem a Deus. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna, e poucos hão de a encontrarem. Aleluias. Mas a porta que se abre para a vida é estreita. Esta porta é Jesus. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, diz a palavra de Deus. Eu sou o caminho, aleluia, a verdade e a vida. Jesus falou bem claro. Ele disse, se alguém quiser, ele não obriga ninguém a segui-lo, não por força e nem por violência, mas pelo amor e pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele te chama, aleluias, nesta hora, neste momento. Ele te convida, vinde fazer parte. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu amado, comece desde já uma nova vida em Cristo e receba a alegria e a certeza da sua salvação. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque não sabes o dia e nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe o seu caminho. Amém.